desculpa, Moreno, que você avisou, né? É Você avisou, ó, ô Cuca, o Patrick tá aí, põe pra rodar, ô Cuca, ó o Patrick, ai, não sei o quê, porque tá improvisando, e eu aqui falando que você tava errado, ô Cuca, você pediu, então desculpa, Moreno. Não, mas tá tudo bem, HG. E assim, para deixar bem claro, o Cuca já falou a respeito em algumas coletivas, o Galante pode até me corrigir se eu estiver equivocado, também sempre acompanho coletivas do Cuca. Em algumas circunstâncias, ele falou de um jogador que não estava pronto ainda e dando o entendimento de que estava sendo preparado. Eu respeito a fala do Cuca, não estou tratando ele como mentiroso, mas acho que o Patrick, ele vem parar no campo muito mais pelas necessidades, assim. Não é batendo a porta do Atlético, não. É chutando a porta e quebrando a janela. Foi isso que as necessidades, em especial nesse setor do campo, acabaram fazendo com que o Patrick, né, que eu repito, pelo número pequeno de jogos que tinha, aquela maneira que ele é colocado no clássico, que é a única maneira que o Cuca tinha de usar o jogador que tinha para aquela posição era o Patrick, ele tinha muito mais perspectivas de colocar realmente assim, se colocar numa situação complicada pelo pouco ritmo, por estar enfrentando o Cruzeiro num clássico, se sai bem e dali em diante ele começa, difícil, não vai sair do meio campo, porque joga com simplicidade, tem uma boa questão física, né? Ele tem uma passada larga, ele não vai ser o cara que provavelmente vai ajudar a saída do Atlético, ser muito qualificado ali, mas ele joga o simples, tem boa fisicalidade, eu acho, e está estabelecido ali. É a solução? O Atlético precisa de mais? Eu acho que precisa de mais. Mas de momento não está fazendo barulho, né? E só chamar a atenção, eu não consegui assistir o jogo por conta da incompatibilidade dos horários, mas vi que o Rubens, né, naquela ideia que eu já tinha falado aqui também, foi colocado mais adiante. É muito importante para o Atlético ter esse Rubens numa linha de meio campo. E o Alonso ter sido escalado onde foi escalado ontem, para mim é a falência total do Caio, jogador ao qual o Atlético, para mim também, deve procurar um destino nessa janela de meio do ano. Repito, eu fico com essa impressão. E com relação ao Hulk, para fechar, o Thiago falando a respeito de delírio, delírio, para mim, é quando um técnico enxerga como a sua equipe pode ser, de uma maneira competitiva, coletivamente melhor, e em detrimento disso, colocar nenhum jogador, para mim, está acima da capacidade coletiva de qualquer equipe. Nenhum. Então, tem que ir pro banco. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando. Tá dizendo isso. Não. Você está dizendo. Não, tem jogador intocável, Thiago. Depois que eu completar Thiago, o meu raciocínio, intocável. depois que eu completar meu raciocínio, você fala você suas tá bobagens. colocando- Por você tá enquanto eu vou falando que falar. não é Eu ainda bobagem, não tá consegui só completar. rebatendo, Eu não pro consegui banco. completar. Você tá dizendo isso. Se eu puder completar, eu vou completar. Se eu não puder, eu vou parar por aqui. Fique à vontade, vai, complete. Tá, joia. Obrigado por não me interromper mais. Então, o que eu disse circunstancialmente do jogo de ontem, o Hulk, ele não precisa de ser utilizado todos os jogos do Atlético, 90, 90, 90, 90, 90. Ele não precisa de ser utilizado assim. Acho que tá tudo bem. Para mim, a maneira que o Cuca escalou o time ontem não vai se tornar uma normalidade o Hulk no banco. Mas, circunstancialmente, quando o Cuca entender, ou qualquer técnico entenderem isso, pro bem da equipe, não vejo problema em Não acontecer. existe bem da equipe com o Hulk fora. Existe sim. Não existe. Existe não sim. existe. E outra Tanto coisa. é que o Atlético vence com ele em campo. Pode já. se acostumar, porque Não eu existe. acho, é achismo, tá, gente? Pelo amor de Deus, nenhuma informação. Eu acho que o Atlético jogando fora de casa, a gente vai ver mais vezes o Hulk Sem entrando o no Hulk? segundo tempo. Em casa, o Hulk entrando no segundo tempo. E outra coisa. Acabou, então. Ainda bem que esse vídeo eu pus no meu Instagram no sábado, antes do jogo de ontem. Que eu conversei com 2 jogadores do Atlético, que estão, embora estejam no elenco, jogadores aleatórios, são grandes Sargento parceiros. Garcia, do 0 a elenco, não, 0, jogadores fora aleatórios. tudo. Conversei e perguntei, porque eu recebi a informação que o Hulk estaria fora do time titular no domingo. Chamei esses 2 jogadores só. Tem algum racha? As declarações de quinta-feira, do Cuca e depois do Hulk e tal, tem algum racha no grupo? Como é que está o clima interno? Tá tudo ok, Everton? Não tem problema nenhum. Você tem outra fonte no clube? Pode perguntar. Se quiser, um deles me falou. Pode perguntar até quem não é jogador. Pergunta alguém que acompanha os treinos aqui e que vê. Não tem problema de relacionamento. Cara, cada um de um jeito. O Scarpa é mais fechado, é na dele, né? Aliás, a gente recebeu uma informação que alguns jogadores teriam notificado o clube pela
pelo atraso de salário, a gente acabou não conseguindo confirmar a informação, portanto, nem trato como uma verdade, mas eu recebi essa informação. E aí perguntei se havia algum problema dentro do clube, técnico, jogadores, cara, não tem nada. Aí conversei com outro jogador, esse Polidão e tal, e falou, cara, não tem. De onde surgiu isso? Eu falei, não, eu estou perguntando, porque como o Hulk vai ficar fora? Não, é uma opção do treinador, não tem nada a ver. Aí o Hulk sentou. Aí o Cuca explicou sobre a decisão de deixar o Hulk no banco, olha aí. Eu chamei ele sexta-feira, conversei com ele, mostrei a equipe que ia jogar, mostrei o plano de jogo e falei que ele ia ser fundamental na segunda parte do jogo. Eu tinha certeza disso. Eu achava que ele ia fazer um gol, ela deu no travessão. Falei, pode confiar em mim, vamos fazer assim. Agora acabou, eu falei, meu, lógico que não gosta, fica puto, mas faz parte, o importante é ganhar. Aí, é isso aí, importante é ganhar. Importante é ganhar. E conseguiu ganhar com um jogador como o Hulk ficando fora. Meu querido, o Gabigol é banco do Cruzeiro. Então, eu sei que o elenco do Cruzeiro tem mais a oferecer. Desculpe, irmão. Desculpa. É assim. Ele foi pro banco porque o GPS dele aponta que ele está de 15 a um pouco mais abaixo do jogador. Sim. Talvez se ele tivesse jogado o primeiro tempo, ele não tivesse rendido. Como o Atlético mesmo não rendeu. Mas é o resultado que determina isso? Sim. Toma a pressão do adversário em casa. Normal, cara. 50 mil pessoas, a campanha é muito bem feita. O Léo Condé faz um trabalho espetacular. E se tiver que ir pro banco, Cuca, você tá certo. Tem que ir pro banco mesmo. Seu time precisa de encher mais o meio-campo, de ter mais intensidade, de ter mais competitividade. E se o Hulk não está entregando isso nos dois tempos, você usa isso. Calma, EC. Tem um C antes aí, não sei se você prestou atenção. Mas ele entrega, se ele entra no segundo tempo e rende como rendeu ontem, e não estava rendendo jogando 90, você tá certo, Cuca. Aliás, tem que parar de botar na conta do Cuca. Porque estava na conta do Cudê, tá na conta do Filipão, tá na conta do Milito e agora tá ficando na conta do Cuca. Todos os técnicos estão todos errados. Tem culpa pra todo mundo. Tem culpa Tem culpa. Ixi, rapaz, agora atrapalhou tudo. Põe o Hulk falando com o Breno Galante aí. Cara, primeiramente muito feliz por ter conseguido esse triunfo. A gente sabia das dificuldades que ia ser aqui. Até o momento, o Ceará junto com o Cruzeiro eram as equipes que têm a melhor campanha como mandante. E não ia ser fácil esse jogo. Quanto à questão de iniciar no banco, aí a opção do professor, ele estudou assim. E a gente tem que respeitar, né? O mais importante é quando entrar querendo ajudar. Sim, tem que ficar pistola, mas respeitar. Mas da última vez ele não respeitou. Só falar com o pessoal de casa que eu não vou. Deixa ele falar, Thiago. Eu tô sem voz. Eu não vou gastar minha voz com o Thiago hoje por coisas assim. Então, me perdoem. Vou gastar para falar do Atlético agora, porque a voz tá pouquinha. Primeiro, eu tive ontem no Castelão. É importantíssima a vitória do Atlético, até pelo que o Atlético enfrentou fora de campo. Cara, o show que a torcida deu ontem, a gente tem que valorizar realmente, né, a pressão que o Atlético enfrentou. O Cuca ontem ele foi estrategista. Na coletiva ele disse, poderia ter perdido, depois iam me culpar, como o Thiago, tirou o Hulk, 3 zagueiros, mas é o momento do Atlético. O momento do Atlético hoje, senhores, é totalmente diferente do Cruzeiro. O Atlético ele tá aí visando essa parada, tentando